São 8h04 desta sexta-feira, 2 de maio de 2025. Amanhã nós celebraremos o Dia da Liberdade de Imprensa. Mas afinal, o que é isso? Para que serve e como nos impacta? Para responder estas e outras perguntas, estamos recebendo a doutora Kaline Peron de Astolfi, advogada, que vai conversar com a gente sobre esse tema. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Café, obrigado por atender o nosso convite. Obrigada, Guilherme, sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui conversando contigo e também com os ouvintes. Doutora, para a gente começar, o que a nossa Constituição, a lei que rege todos os brasileiros, fala sobre a liberdade de imprensa? Então, Guilherme, a Constituição, ela garante a livre manifestação do pensamento, o acesso à informação e ela ainda tem dispositivos que vedam a censura. Então, ela garante a livre atividade jornalística. Certo. Sobre essa livre atividade jornalística, eu costumo dizer que a liberdade em si ela é uma linha tênue entre o que posso, não posso, o que devo, não devo e o que as pessoas vão interpretar. Quais são os limites legais da nossa liberdade de imprensa hoje, doutora? Veja, como qualquer direito fundamental, a liberdade de imprensa também encontra suas limitações. Limitações onde? Nas responsabilidades, né? Nós temos o direito à honra, o direito à imagem, o direito à privacidade. Então, no momento que essa liberdade de imprensa, essa liberdade jornalística possa vir a ferir esse direito, a honra, a privacidade, ela encontra responsabilização civil e criminal. Certo. Né? Civil no sentido de ter que reparar danos, né, monetariamente, e criminal com a justiça penal. Doutora, a gente viveu na época da ditadura, a gente não, mas o Brasil como um todo, né, ainda sofre as duras penas de um regime que, na questão, ou parafraseando o presidente Bolsonaro, que era mais aliado a essa questão, parafraseando ele, no tocante à liberdade, à imprensa, ela sofreu muito com isso, porque não havia liberdade. E, infelizmente, às vezes a gente percebe hoje que a classe política, principalmente, ainda não gosta que toque em alguns assuntos e acaba ferindo isso. Como é que o judiciário brasileiro ele tem tratado esses casos que, infelizmente, às vezes envolve a censura, a própria perseguição a jornalistas? Guilherme, assim, em termos gerais, o judiciário tem se manifestado contra a censura, porque ela não se coaduna com o regime democrático. O judiciário, em geral, se posiciona nesse sentido. Porém, nós aqui não podemos deixar de observar que, sim, há situações que, embora não se autodenominem censura, elas acabaram implicando em supressão de conteúdo jornalístico. Quando isso acontece? Normalmente, no momento eleitoral, em situações para usos políticos. Então, isso realmente acontece. A gente vive também uma grande dificuldade, falo como profissional da área, que é a questão da desinformação e das fake news. Até que ponto ela afeta a liberdade de imprensa? Porque hoje, eu costumo dizer, página de Facebook não é veículo de imprensa. Não, às vezes não sofre uma depuração da notícia, essa coisa de disparar a informação de uma maneira muito rápida. E um detalhe, às vezes, pode tornar uma fake news. Como é que isso afeta a liberdade de imprensa como um todo, doutora? Na verdade, a liberdade de imprensa, na verdade, a plataforma, ela acaba trazendo desinformação, né? Porque ela não tem compromisso com a verdade, ela não está sujeita, muitas vezes, à responsabilização como a imprensa oficial está, né? Então, ela mina o debate, ela traz desinformação, ela confunde o receptor da informação. E aqui eu gostaria também de mencionar que há a liberdade de expressão, de imprensa, mas há também o direito do cidadão de ser corretamente informado. E eu acho que é isso que está muito em questão, porque hoje as pessoas não sabem mais onde procurar uma informação confiável. O que nós estamos tendo é um retrocesso no quesito da informação, porque o cidadão está confuso, nós estamos tendo prejuízo no debate, né? Nós estamos aqui discutindo muitas vezes coisas absurdas, porque nós não temos esse limite.
Justo. Porém, nós temos que ter cuidado, porque limitar esse debate, né? Limitar a circulação de ideias nas plataformas também acaba sendo censura. Então, aqui, como resolver isso, né? Essa é a pergunta de milhões. Agora, sobre essa questão, eu noto muito, né, que a imprensa fala, porque o Rádio Café ele aborda alguns temas sensíveis na sociedade, problemas que a população tem, e a gente acaba sendo uma voz para a população. E esse ser uma voz acaba entrando em conflito com alguns interesses. E eu percebo, doutora, que às vezes, de forma velada, esse autoritarismo de quem não quer que a informação seja divulgada, muitas vezes, acaba se tornando uma censura prévia ou disfarçada. Por que ela é tão criticada ainda e como é que a gente lida com essa linha tênue entre é censura ou não é censura? Certo. A censura prévia, então, ela é quando o Estado ou o Judiciário proíbem, né, determinada veiculação de determinada matéria, de determinado assunto. Isso, né, tecnicamente falando. Mas quando o jornalismo oficial se sente desconfortável em tocar em determinados assuntos, nós podemos ter ali uma linha tênue entre censura prévia, não é? Me parece até que é. Né? Então, eu vejo com muita preocupação, certo? E eu eu entendo que a população deve proteger, deve fortalecer, deve buscar apoiar os comunicadores, esses veículos oficiais que estão, digamos, trabalhando corretamente e estão se expondo. Não se trata de um perfil né, sem responsabilidade, alguém que está trabalhando com responsabilidade. E me parece que nós devemos ter iniciativa da sociedade civil para proteger os comunicadores, os meios de comunicação que são sérios e que são oficiais. Doutora, a gente vive hoje no Brasil com essa maldita polarização entre direita e esquerda, e às vezes me parece que o judiciário acaba, principalmente o STF, acaba pendendo para um lado. E isso também acaba afetando os veículos de imprensa, né? Semana passada, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes deixou de comparecer no Congresso para dar alguns esclarecimentos sobre um determinado assunto. Porém, quando é o contrário, ele derruba a página, manda fazer nota de retratação. A gente está num caminho para uma censura velada do STF ou a senhora acredita que não? Censura velada do STF é um tema delicado, mas o que eu posso te dizer? Eu acredito que a liberdade de imprensa esteja garantida. Ela está garantida no nosso ordenamento jurídico. Mas liberdade não é algo dado, estável. Ela é conquistada a cada dia. Então, vejo com preocupação, é um tema muito delicado, Guilherme, esse que você tocou. Acredito que a sociedade não deva ficar realmente dormindo em relação a esses acontecimentos. É preciso vigilância. Liberdade não é algo dado e que uma vez dado seja permanente, né? Nós precisamos sempre estar vigilantes, porque não é algo que construído permaneça em pé sem cuidado. Perfeito. Eu quis começar esse assunto desse ponto porque é o que está em alta e acaba atingindo outras áreas, né? Agora, de certa forma, a legislação, já que a senhora falou que a liberdade é uma conquista diária e não é permanente, ela precisaria de alguma atualização para lidar melhor com o jornalismo digital, com as fake news, com essas mudanças todas que a gente tem vivido nos últimos anos? Precisamos, Guilherme, porque embora a lei do Marco Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados tenham nos trazido, tenha trazido muito avanço na questão do jornalismo digital, nós ainda precisamos de lei para regulamentação, e as pessoas não gostam dessa palavra, né? Direita, esquerda, enfim, não importa, porque aqui não estou me posicionando, Justo. Mas ninguém gosta de falar em regulamentação das plataformas. Porém, nós não temos como deixar de tratar disso. Porque não pode ser uma terra sem lei, né? Hoje eu estou aqui falando, eu sou responsável por tudo que eu disser aqui, né? Civil,
criminalmente. Então, não posso ter alguém escondido atrás de um perfil sem responsabilidade. E a lei vai precisar tratar disso. Hoje nós temos poucos instrumentos para responsabilização de plataformas, mas nós vamos ter que encontrar uma forma que não é tão simples, Guilherme, porque senão até a gente poderia já trazer ideias, né? Não é tão simples porque o perigo é nós incorrermos em censura. Censura prévia. Então, não é o que nós gostaríamos, né? De ter esse retrocesso. Porque censura é algo de países totalitários, de governos totalitários, e não é o que nós queremos para nós. A senhora tocou algo muito importante, que é essa questão do viver uma terra sem lei. E as pessoas ainda acham que podem dizer o que querem na internet sem serem responsabilizadas por isso, né? Eu acho que esse é o principal ponto, né? É que a forma com que foi apresentada pela sociedade há um tempo atrás o termo regulamentação, acho que poderia ter sido construído de uma maneira diferente. Sim, né? Sim. Doutora, ainda sobre esse assunto, já que nós estamos falando sobre essa linha tênue de liberdade, a liberdade de imprensa está realmente garantida no Brasil pela ótica da Constituição? Como eu te falei antes, ela está garantida na Constituição, né, que é a nossa lei maior, tanto no artigo 5º, como nós temos lá no artigo 220, também dispositivos expressos garantindo liberdade de manifestação de pensamento, de expressão, que a atividade jornalística não irá sofrer nenhum obstáculo, que a censura não pode ser, né, não pode acontecer, mas nós sabemos que uma coisa é o que está na lei e outra coisa é o que acontece aqui fora, né? Muitas vezes. Então, eu não posso te dizer, ela está garantida. E a resposta é como a da pergunta anterior. Nós precisamos estar sempre vigilantes. Sobre estar vigilantes, a senhora tocou num assunto bem relevante, que a sociedade civil precisa se mover para defender os veículos de imprensa. Para defender esse direito, que na verdade não é um direito apenas dos veículos, mas de todo o cidadão. Agora, partindo disso, como que o cidadão ele pode fazer para manter esse direito, doutora? E nisso você tocou num ponto, né, do cidadão, porque o cidadão mesmo precisa tolerar ouvir algo com o qual ele não concorda, né? Nesse momento de polarização, que você também tocou no assunto, nós estamos nos direcionando, e me incluo aqui, né? A ouvir apenas as pessoas que falam a nossa língua, que estão dizendo aquilo que nós queremos ouvir. E está sendo muito difícil nós pararmos para ouvir outras ideias. E no momento em que todo mundo se transformou em comunicador, né? Todos detentores do saber e comunicadores. E ninguém mais recebe nada. Ninguém mais reflete sobre nada. Então, eu vejo com muita preocupação e isso se torna perigoso, porque nós nos isolamos em bolhas onde as pessoas que pensam como eu estão ao meu redor e eu fecho os ouvidos para as pessoas que pensam diferente de mim. Então, isso não nos vai levar a um caminho bom, a um lugar bom. A senhora sabe que certa feita um ouvinte me mandou um feedback bem relevante. Ele falou, Guilherme, tem muita coisa que você fala que eu não concordo no programa. Eu falei, uau, é isso mesmo. E que bom que você continua ouvindo. Porque fazer jornalismo é isso, é trazer os fatos. E às vezes o fato pode não ser concordante com todos, né, doutora? E acho que isso também faz parte da liberdade de imprensa e precisa ser garantido, né? A circulação das ideias, né? A circulação das ideias, a capacidade crítica. Você me perguntou assim, o que nós como sociedade podemos fazer? Investir na educação crítica, né? A educação crítica. Nós não podemos dizer que professores não podem entrar em determinados assuntos em sala de aula. E até aqui, atualmente como professora, atualmente estou exercendo magistério também, e me sinto muito confortável em tratar com os meus alunos de todas as ideias, né? Não existe, vamos falar aqui de novo, de direita, esquerda, ambas têm muitos pontos positivos, mas cada uma delas
pontos negativos. E elas precisam ser abordadas, sim, né? E isso falando num discurso bem aqui precário, né? Só direita e esquerda é um discurso muito pequeno. É muito pequeno, porque são várias camadas. Ninguém é totalmente bom e nem totalmente ruim. Há várias camadas a serem discutidas. E quando nós limitamos o discurso, nós emburrecemos como sociedade. É verdade. Doutora, o papo está muito bom, mas eu preciso encerrar a nossa entrevista. Muito obrigado por vir aqui esclarecer para o nosso ouvinte a relevância dessa data que nós celebramos amanhã e a importância que o cidadão tem em manter viva essa liberdade conquistada todos os dias, como disse a senhora. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Obrigada pela oportunidade. Nós conversamos com a doutora Kaline, falando um pouquinho sobre o Dia da Liberdade de Imprensa e que isso afeta nos nossos dias. São 8h20 para Marafim Móveis, Noratec Informática, Manfer Máquinas e Ferramentas,